Fala, galera concurseira, professor Johnny aqui na área. É uma honra ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube, fazendo parte dessa aula de resolução de questões de teoria de currículo. Uma aula muito focada, muito objetiva, explorando aquilo que a gente já trabalhou em outros conteúdos, né, em outras videoaulas, parte teórica, sobre teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. Então, o nosso foco aqui é a resolução de questões. Então, se você caiu de paraquedas nessa aula, sem ter estudado a teoria, eu preciso dizer uma coisa para você. Volte lá na teoria, consulte os materiais, mais educativos, materiais complementares que a gente tem disponível no nosso canal. Você que é da Pedagogia Descomplicada, estou vendo a galera chegando aí do Clube da Pedagogia Descomplicada da professora Sara. Você que é do Sentinela, concursos alunos lá da professora Daniele Alves, que estão por aqui também nas redes sociais. Você que é do canal do Espaço do professor Paulo, canal do Espaço Pedagógico, entre outros canais parceiros aí do Mentorizar, está por aqui assistindo essa aula. É um convite para que você também reforce esse conteúdo que vai ser trabalhado, tá bom? A gente vai fazer uma aula muito objetiva, então eu peço cuidado para que vocês explorem primeiro a teoria antes de cair aqui nesse vídeo. Se por acaso tiver alguma dúvida, pause o vídeo, busque lá na teoria, volte, porque o nosso objetivo é justamente otimizar o conteúdo para as minhas alunas aqui, os meus alunos que estão já conosco nesse ritmo de preparação. Lembrando que eu tenho alguns convites, algumas informações que eu saí da sua frente aqui, ó. Uma das coisas mais importantes que eu gosto de falar para os nossos alunos é que aluno raiz já chega dando like, né? Já chega curtindo, comentando, compartilhando, chamando outro colega para as nossas redes sociais, porque é assim que você retribui o trabalho do professor. Um trabalho de muita qualidade também, que é fornecido de modo contratado, né? A gente aqui no canal do YouTube, a gente tem essa possibilidade de fornecer esse conteúdo, esse conhecimento, dividir com vocês um pouquinho do conhecimento. E a única coisa que eu peço em retribuição é que você siga as nossas redes sociais, Instagram. Tem muita dica legal, muitos mapas mentais. Tem muito material gratuito no nosso site também que você pode baixar. E-books, mapas mentais. E assista também as nossas aulas, né, no canal do YouTube. E assim você nos ajuda a chegar mais longe. Dessa forma, o algoritmo consegue perceber que esse conteúdo é um conteúdo relevante, propõe isso para outras pessoas que também são concurseiras, e assim a gente vai avançando com o nosso trabalho, tá bom? Então, bora lá. A gente vai agora avançar nosso conteúdo aqui. Vamos falar agora do nosso simulado. Lembrando que você, de repente, ainda não pegou esse conteúdo, né, esse material, você pode adquirir isso aí facilmente, cobrando apenas nada. Não vou cobrar nada de você. A gente vai trabalhar esses conteúdos aqui, assim como os nossos mapas mentais também não são cobrados, tá? Então você pode baixar nosso site. Então a gente vai fazer da mesma forma. Na descrição desse vídeo, então na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar esse mapa mental que eu acabei de falar e também por meio do site, você pode baixar lá, e também o nosso simulado. Esse simulado, ele tem 10 questões focadas justamente nas teorias de currículo, tá bom? Então foque comigo aqui naquilo que a gente vai explorar no seu concurso. Você que é do Clube da Pedagogia Descomplicada, a professora Sara, a gente já trabalhou esse conteúdo também lá na aula de currículo, tá bom? Então é o nosso simulado, é o momento de resolver questões. Então simbora lá. Vamos descendo aqui, vamos resolver a primeira questão. Aqui tem uma primeira apresentação bem curtinha, tá? Quem sou eu? O que eu faço aí no ramo da educação? Eu sou doutorando em educação pela PUC, tá? Eu sou um pesquisador da área de políticas educacionais, sou professor universitário. Agora, por um tempo, me afastei para dar prioridade ao Mentorizar, mas trabalhei também como professor universitário aí naquela fase de produção de TCC, né, das alunos. Tenho uma experiência em concursos militares voltados para a área da educação, de pedagogia, né, como concurso da Aeronáutica e da Marinha, e tenho aprovado muitas alunas aí. A primeira colocada nossa foi da última turma da mentoria, a primeira colocada de 2023, vai tomar posse agora em 2024, início de 2024. Vai cursar o teu sonhado desejo de ser oficial, né? Então, embora lá, vamos para as questões, sem mais delongas. Aqui estão as nossas redes sociais. Questão número 1, ela diz assim, ó, vamos lá. Quais são os autores que representam
A teoria crítica. Quais são os autores que representam a teoria crítica? E aí, pergunta o seguinte. Eu tenho vários nomes aqui. Dentro dessas opções, vem comigo. Dentro dessas opções, a gente sabe muito bem que as teorias críticas são essas daqui, ó. Essas relacionadas à reprodução, à ideologia, ao poder, à classe social, ao capitalismo, à ideia de cultura dominante, né? A ideia de estruturalismo. Então, a gente já pode ter essa noção aí. Pensando nisso aqui, quais autores estão dentro dessa característica? Silva não. Silva é da pós-crítica, né? Vygotsky, colocaram uma pegadinha aqui. Bobbitt é da teoria tradicional. Bourdieu, parceirão, ele é da teoria crítico-reprodutivista, né? Mas aqui a gente tem teoria crítica. Teoria crítica a gente pode dizer que é Demerval, Saviani, assim como Libânio, ok? Então, questão 1, número 1, letra D. Então, diga aí para mim, o que vocês acharam? Coloquem no chat. Gente, é muito comum o pessoal cair na dúvida aqui, cair na pegadinha, sobre as teorias crítico-reprodutivistas, tá? As teorias crítico-reprodutivistas são muito mais ligadas à teoria... É um desdobramento da teoria crítica, né? Bourdieu, Passeron, Louis Althusser, então são os autores franceses, grave assim. Falou em crítico-reprodutivista, a gente está falando dos franceses. Aquela escola ali que vai... Bourdieu, né? A da violência simbólica. É um pouco de desestímulo, aquele pessimismo em relação à escola. Mas isso é uma outra aula, tá? A gente aqui vai só resolver as questões. Questão número 1, então, você que recebeu esse material, já viu aí questão número 1, letra D. D de dado é a resposta. Vamos para a questão número 2. Vou até mudar a cor aqui da caneta para a gente poder focar ainda mais na nossa pergunta. Diz assim, questão número 2 é uma questão de verdadeiro ou falso, né? O currículo não é uma construção social do conhecimento que pressupõe a sistematização dos meios para que essa construção se efetive. Marque verdadeiro ou falso. E aí? Gente, questão 2 é muito falsa, né? Como que o currículo não é uma construção social? É justamente o que a gente falou na parte teórica lá. Os alunos da professora Sara, do Clube da Pedagogia Descomplicada, eu explorei bastante isso aí. Quando eu cantei o rap lá para vocês, eu falei do Mano Fro com teor de track pós, mais aborda M-Pitch. E aí falei da ideia do currículo, é que o currículo é mais que só uma organização em termos de planilha, uma organização documental. O currículo vai além disso. A dimensão principal do currículo é a ideia de construção social. Por isso também é influenciado, né? E a gente tem até o currículo oculto nesse sentido. Bom, entender isso aí é fundamental para entender o conteúdo de currículo, tá, gente? Questão número 3 é uma questão já mais complicada. A questão número 3 já vai trazer essas dimensões aí, ó. Essas manifestações, tá? Questão número 3 está na sua tela. Sabe-se que as teorias de currículo se manifestam. Mano Fro, ó, galera que já conhece a minha dica aí é Mano Fro, do rap. Mano Fro, formal, real e oculto. E aí tem os outros nomes aqui também, né? A gente tem aqui formal e prescrito é a mesma coisa, tá? Que é aquele currículo, né, prescrito definido pelas secretarias, né, de educação, pelas normatizações, pelos documentos legais. Então vamos lá. É pensado fora das especificidades de uma sala de aula, aparecendo nas diversas formas das diretrizes curriculares. E aí, gente? Que questão seria essa? Questão número 3. A gente está falando do currículo prescrito, que eu acabei de falar, das secretarias, dos documentos, da LDB, das diretrizes. E ele é pensado fora da sala de aula. Olha a sacada aqui. Vem de cima, ele é sistêmico. É alguém que define lá, né? A partir das secretarias, dos documentos. Então, toda vez que tiver algo nesse sentido... Opa, peraí. Toda vez que tiver algo relacionado a documentos, você já sabe que é o currículo formal, prescrito, tá? A gente já sabe que a nossa resposta aqui é a número 2, ok? Número 2 aqui no primeiro parênteses. São os conhecimentos que acabam por influenciar no espaço escolar, seja nas brincadeiras, nos corredores, na maneira de se comportar diante dos professores e dos colegas. Ou seja, está implícito. Não está explícito, tal como esse formal aqui, ó. Também pode aparecer assim, tá? Explícito.
Se aparecer explícito, ele também está falando aí como formal. Então, ele está falando o quê? Do implícito. O implícito é o nosso currículo oculto. Para quem já sabe disso aí, essa questão ficou facinha, ok? E por último, ele é composto, por exemplo, de todas aquelas adaptações feitas cotidianamente pelo professor, prescritos pelas instituições e que ganham efetividade, né, no dia a dia, ou seja, é o real, né, é o que acontece mesmo. Então a gente tem aqui o nosso currículo real. Deixa eu apagar esse número 3 aqui que ficou estranho para você poder visualizar melhor. 213, resposta letra A, ok? Questãozinha fácil, bem fácil de se resolver aí, tá bom? Questãozinha número 3, letra A. Diga para mim, tá com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Mande para mim no meu Instagram que eu vou te responder. Escreva lá nas minhas redes sociais. Veja as nossas aulas do canal do YouTube. Vai ser uma honra te receber nas nossas redes sociais. Você que ainda não é nosso seguidor, faça isso agora. Aproveite essa oportunidade que eu estou dando aqui, esse momento de pausa nosso aqui, para poder também fazer esse pedido aí, né? Atender a esse pedido. Gente, é muito importante seguir as redes sociais dos professores, porque muitas vezes a gente tem outras oportunidades para vocês e vocês não seguem, não aproveitam isso. Então, siga lá. A gente tem, às vezes, lançamentos, materiais que são lançados, e-books gratuitos, promoções que aparecem aí, principalmente na nossa Black Friday, aí vai aparecer bastante coisa. Então, acho importante vocês também ficarem ligados nisso aí, tá? Bora lá. Inclusive, ó, quero deixar para vocês aqui, ó. Já vou adiantar para vocês, vou falar mais ao final. Aqui está o nosso site. Opa, aqui já está falando da nossa live que vai acontecer. Peraí. Aqui está o nosso site. Lá você pode, todos esses roxinhos aqui, ó, você pode baixar gratuitamente, tá? Então tem mapa mental sobre teorias de currículo, como eu estou falando aqui, mapa mental sobre métodos de ensino a partir de Libânio, um mapa mental a partir de tendências pedagógicas de Cipriano Lucchesi, um mapa mental também, um resumão, na verdade, de história das ideias pedagógicas, e tem um e-book bem legal, para quem está começando ou para quem já é mais experiente, entender melhor rotina de estudo, como planejar um cronograma de estudo, formas de revisar, um e-book completo sobre sociologia de educação, e para quem quer se aprofundar um pouco mais, 2 e-books que são aí também focados em história da educação. Esses valores já estão lá com desconto, tá? Tá com menos de R$20 agora, tá com R$19,99. Então corre lá, aproveita essa oportunidade. Depois da Black Friday esse valor vai voltar ao normal, tá? Então aproveite essa oportunidade. Vamos lá. Vamos às questões. A gente parou na questão número 4. Embora. A questão 4 diz o seguinte: no que se refere às teorias do currículo, assinale as alternativas, né? Assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Então vamos lá. A questão 4 diz assim, ó. Na teoria tradicional, professor e aluno são o centro do processo. Opa, peraí. Se na teoria tradicional, o professor ele é magistrocêntrico. O aluno ele só é meramente um passivo, ele recebe as informações. Então, de cara, essa daqui está errada, falsa. Já pode dizer que essa daí está falsa, né? Bem falsa, inclusive. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês pegarem aí. Aí vamos ver a segunda aqui. Classe social e capitalismo são características das teorias pós-críticas. Opa, a gente acabou de ver isso aqui no nosso jogo de palavras aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um jogo de palavras aqui, ó, que facilita a vida de vocês aqui? Eu vou até sair da frente, olha aqui. Teorias críticas. Esse joguinho de palavras aqui facilita demais a vida de vocês. Teoria tradicional é ligada à eficiência, a visão mais burocrática, a visão dos objetivos, a didática, enfim. A didática ela é mais o centro aqui, ó. Para essa teoria, a didática ela é mais importante, porque ela está focada na metodologia, no planejamento, nos objetivos, uma pretensa neutralidade, né? E já as teorias críticas, elas trazem uma dimensão mais questionadora, né? Trazendo a ideia de currículo oculto, de cultura dominante, de estruturalismo, das relações sociais. Então, tudo isso começa a aparecer, né, nas teorias críticas. Já as pós-críticas, a gente tem a ideia de identidade, todas essas ideias que envolvem a cultura, né, sexualidade, gênero, e a ideia do pós-estruturalismo dando sustentação. Aqui a gente tem o estruturalismo, pensar no como a sociedade está estruturada, né?
organizada, ela começa a questionar isso aí, né? As teorias críticas começam a questionar isso aí. Já as pós-críticas, elas começam a ver uma outra relação de saber e poder, né? Então trazem a ideia da cultura para o jogo aqui, para nossa ideia. Então a gente já tem aqui, ó, classe social e capitalista são características das teorias pós-críticas? Não. A gente acabou de ver que não é, né? Então olha aqui, ó. As teorias críticas, a gente tem isso aí, das pós-críticas, palavras-chave totalmente diferentes. Você que já teve a nossa aula teórica aí, sabe muito bem. Você que é meu aluno, está chegando por aqui agora, já conhece muito bem essa imagem que eu gosto de trabalhar. Você que ainda não tem um mapa mental, é uma oportunidade de baixar esse mapa mental e conhecer melhor essa organização que eu faço para você não errar as questões na hora da prova. Então, a gente já pode dizer que a segunda assertiva ela está incorreta, ok? Então, a gente tem aqui a segunda assertiva como incorreta. A terceira diz assim: identidade e multiculturalismo são palavras-chave de teoria pós-crítica, da teoria pós-crítica. Gente, acabamos de ver isso aqui. Se você decora uma palavrinha, a ideia, o conceito, você consegue resolver as questões na hora da prova. Tá vendo aí, ó? Multiculturalismo tá ali, identidade, cultura, tá tudo dentro da... Deixa eu apagar as outras aqui para você enxergar melhor. Deixa eu apagar todas as marcações que eu fiz, já que a gente está falando da teoria pós-crítica agora. Eu vou fazer uma sinalização aqui para você, ó. Gente, pode tirar foto, marque aí no nosso canal do YouTube. Tô vendo a galera do chat aí comentando. É isso aí. Marque, gente, tire uma foto, diga assim, olha, aprendi tudo de teorias curriculares com o professor Johnny. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso aí, tá bom? Olha aqui, ó. Raça, gênero, a ideia do multiculturalismo presente em teorias pós-críticas. Então a gente já tem a nossa resposta, ok? Aqui, vamos lá. Olha aqui aparecendo aqui. Então essa aqui é verdadeira. Pode marcar aqui, verdadeira. Aí a gente tem aqui a nossa resposta se desenhando, como eu gosto de dizer. Ela começa já a tomar forma, falso, falso, verdadeiro. Ok? Então a última é o que vai definir. A escola de Frankfurt está vinculada à teoria tradicional. Opa, teoria tradicional? A escola de Frankfurt depois a ideia de sociologia contemporânea, traz a ideia mais questionadora, as questões mais sociais, enfim. Não tem nada a ver com a teoria tradicional, né? A teoria tradicional é aquela visão mais burocrática da racionalidade lá, né? Hobbit, Taylor, né? Então são nomes importantes da teoria tradicional, entre outros, né? Então a gente sabe que essa daqui ela é incorreta. Então ela é falsa. Se ela é falsa, a gente tem a nossa resposta aqui, 4, letra C. Ok? E aí, o que vocês marcaram nessa questão aí? Ficaram com alguma dúvida? Coloquem aí no chat. Tô vendo ninguém aí responder que tá com dúvida. Então, se não tem dúvida, tem dívida. Questão número 5. Essa questão é bem tranquila para a gente resolver também. De acordo com o capítulo, né, do livro Teorias do Currículo da professora Alice Casimiro Lopes, né? E Elizabeth Macedo. Então, a gente tem aqui, ó, o nome mais conhecido do progressivismo. Aí a gente pode pensar aqui na ideia das tendências, né? A gente pode dizer aqui, ó, que é o de quem? Cujos princípios de elaboração curricular residem sobre os conceitos de inteligência social e mudança. Cuidado para você não se confundir, tá? Nas tendências lá pedagógicas, você tem as tendências liberais e as progressistas. Aqui ele está falando da ideia de progressivismo. A ideia de progressivismo para os autores, ela é apresentada a partir de um nome, né? A ideia de progressivismo está dentro de um pouco da renovação, do currículo, tentando trazer a criança para o centro do processo. Quem é o cara que faz isso? É o John Dewey. Então, a questão número 5 é a letra B, a resposta. Jean Piaget não, Freinet é uma perspectiva mais libertária. Carl Rogers até traz a ideia da renovação, mas ele traz uma perspectiva mais não diretiva, né? Da educação enquanto uma terapia. Ralph Talley está na ideia lá da racionalidade burocrática da tendência tradicional. Então, a nossa resposta 5 é a letra B. Ok? Questão número 6. Sobre a teoria do currículo na visão pós-crítica. De novo, aparecendo a pós-crítica.
Só que aqui ele quer marque a alternativa incorreta. Então, 3 delas estão corretas e uma só está incorreta. Vamos atrás? O currículo abrange questões sobre identidades que se pretendem formar, bem como questões raciais e étnicas. É exatamente o que a gente sabe das tendências pós-críticas, não é isso? Então não é a nossa resposta aqui. No Brasil há diversas tradições culturais, algumas mais popularizadas, outras outros pouco respeitadas. Por isso, torna-se necessária a criação de um currículo que aborde a valorização das diferentes formas culturais, as perspectivas étnicas, raciais, de gênero. Então, estão incluídas aí na teoria pós-crítica. Então ela está corretinha. As relações de gênero, opa, tem a ver com as teorias pós-críticas, isso. São uma das questões muito presentes nessa teoria, ou seja, na teoria pós-crítica, que se questiona, além das desigualdades de classes sociais, a grande desigualdade entre homens e mulheres. Essa questão aqui, ela passa a ser muito premente nas teorias pós-críticas. Questionar todo tipo de desigualdade, né? Pensar a multiplicidade das culturas, as relações de gênero, as performatividades, as orientações sexuais, tudo isso começa a ser pensado nessas tendências pós-críticas. Então, ela também está correta. Então, a nossa resposta só pode ser a letra D, ok? A questão da letra 6 é a nossa letra D aí, ó. A didática é o foco nesta teoria, em que há uma visão muito burocrática do currículo. Opa, isso aqui é teoria tradicional, com o professor no centro do processo, a gente acabou de falar ali, né? Então, essa questão aqui, ela está falando da teoria tradicional. Uma pegadinha aí para quem está desatento. Então, questão número 6, resposta letra D. Ok? Questão bem tranquila. E aí, o que você achou dessa questão? Lembrando que, se você está aqui nessa aula e não olhou o material antes, é preciso que veja o conteúdo, né, antes. Porque não adianta você chegar aqui e tentar responder sem ter estudado o conteúdo. Então, se você não tem a base para responder essas questões, não fique triste. Se você está errando alguma questão, também não fique chateado ou chateada aí. Busque os materiais, busque apoio aqui nas nossas redes. É porque é com base naquilo que você tem como conteúdo apropriado que você... Então, isso não é mero chute, né? Então, bora lá. Questão número 7. Está indo para a reta final aí da nossa aula. As ações implícitas, bem como as influências das experiências culturais, dão origem à manifestação do currículo, denominada de quê? Você precisa de alguns elementos para entender essa manifestação aqui. Ações implícitas, para quem teve aula comigo no Clube da Pedagogia Descomplicada, no Mentorizar ou em outros projetos, vocês conhecem o Mano Frow. Formal, real e oculto. E eu falo que quando se fala de ações implícitas, aquilo que está nos interditos, experiências culturais, a gente está falando do currículo oculto. Então, a questão número 7, sem dúvida, é a letra C. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou botar melhor aqui para você. Questão número 7, resposta é a letra C. Bem tranquilinha a questão, né? Para quem conhece um pouquinho de currículo oculto, a questão ficou muito fácil. Questão 8, aí é uma questão de correlacionar. Teorias do currículo são classificadas em tradicionais, críticas e pós-críticas. Até então você já sabe disso, né? Eu falo até inclusive do tra, cri, pós. Quem teve aula comigo aí sabe da brincadeira que eu faço. Mano Frow com teor de tra, cri, pós. Mas aborda MPIT. Volta aí no nosso conteúdo, você vai saber. Aí, olha só. Ele pede para relacionar, né? Então, multiculturalismo a gente já viu, né, que tem a ver com a teoria pós-crítica. Então, a gente já sabe que o primeiro aqui é o número 2. Tecnicismo está dentro da ideia de tradicional, muito voltada para a racionalidade burocrática, de pensar a relação da educação a partir dessas palavrinhas aqui, ó. Eficiência, aprendizagem, eficácia, ensino, metodologia, avaliação, organização, burocracia, uma pretensa neutralidade, um planejamento muito focado nos objetivos, eficiência, uma aprendizagem muito focada ali na eficácia. Então, sem dúvida ali, a gente já tem a nossa resposta já se desenhando aqui como teoria tradicional, ok? O tecnicismo aqui, ó. Em educação popular, a gente lembra logo de Paulo Freire, né? Paulo Freire tá na ideia da teoria crítica, inclusive essa é uma grande dica que eu dou, é pensar que Paulo Freire é um nome da teoria crítica. Então a gente pode dizer que a nossa resposta já se desenhou aqui
como 2, 3, 1. Então, resposta da questão número 8 é a letra D de dado. Ok? Tranquilinha essa questão, né? Bem fácil. Eu costumo dizer que algumas questões, elas são bônus, né? Assim, você recebe de presente da banca. A banca bota para você não zerar. Essa aqui é uma questão que serve para isso. Vamos para as nossas duas últimas questões. Bobbitt produz um modelo baseado na teoria da administração econômica de Taylor. Aqui você precisa estudar um pouco mais dessa referência que a gente traz aqui, né, das teorias tradicionais. Por isso, eu costumo dizer para os meus alunos que, quando se trata dos autores relacionados às teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, você precisa se aprofundar na obra, na referência daquele autor previsto no seu edital, né, para que você possa entender melhor como a banca pode cobrar. Porque muitas das vezes entender a teoria tradicional, crítica e pós-crítica pode ser fácil, mas associar ao autor já é uma pergunta mais capciosa da banca. Então, a banca vai acabar fazendo esse tipo de pergunta quando ela vai trazer as teorias. Né? Mas é muito difícil uma banca colocar uma questão sobre os autores. Os alunos de concurso militar precisam ficar ligados nisso, porque é muito comum aparecer esses autores aqui, relacionados a às teorias. E teoria tradicional, a gente tem aí como uma teoria tradicional o nome de Bobbitt. E essa referência que é apontada aqui para vocês, o Bobbitt, ele é sim uma referência da teoria tradicional. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, para verem melhor. Deixa eu apagar esse 8 aqui para não ficar atrapalhando a visão de vocês aí, ó. Então, como eu disse, o Bobbitt é sim uma referência da teoria tradicional. Ele propôs um modelo baseado na teoria da administração econômica de Taylor. Para quem tem aula comigo, eu sempre explico que foi bebendo na fonte da administração científica de Taylor, da separação ali, por cada um fazendo a sua etapa de trabalho, essa administração econômica que vai dar o mote para essas palavrinhas-chave que estão aqui, ó, tá? Essas palavrinhas que estão aqui. A aprendizagem, a ideia de eficácia, de metodologia. Eu vou ter um método para poder passar aquele conteúdo. A didática e a organização educacional, o planejamento, vai ser muito focado nos objetivos. Uma visão muito de avaliação, de ver o que está dando certo nos resultados. Isso tem a ideia, bebendo na fonte aí, de Taylor. Tá? Então a gente tem aqui como questão número 9, questão certinha, ok? E a nossa última questão da aula de hoje. E aí, gente? Estão gostando da aula? Digam para mim, foi bom? Uma aula só para a gente poder retomar alguns conteúdos, ver aquilo que é importante, destacar tópicos que são quase que premonições minhas para sua prova, tá bom? Vamos resolver a última questão. Coloca aqui no chat, diga aí se você está gostando da aula. Diga para mim se isso está fazendo sentido, se está sendo mais fácil de entender as teorias do currículo. E vamos fechar a nossa questão número 10. O multiculturalismo afirma que uma cultura pode ser superior à outra, a depender da sua luta pelas causas sociais. A ideia de multiculturalismo, a ideia das teorias pós-críticas, é pensar na multiplicidade das culturas e não que uma aqui, ó, não que uma vai ser melhor que a outra, né? Essa ideia aqui é muitas das vezes o argumento de quem critica o multiculturalismo, quem critica essa visão de pensar a cultura de modo mais diverso, usa como argumento. Então, na verdade, essa resposta aqui ela está errada. O multiculturalismo não afirma que uma cultura pode ser superior à outra, e sim que existem várias. Há uma diversidade de cultura. Precisa ser respeitada. Ok? E assim, a gente pensa em várias culturas. E aí, cultura é sempre pensado no plural. E aí tem toda uma discussão antropológica para a gente poder fazer aqui, que eu vou me reservar a explicar apenas a questão. Tá bom? Questão número 10, questão tranquila, fácil, entendendo a ideia de multiculturalismo, que inclusive está aqui, ó, na imagem para vocês. Olha aí, multiculturalismo marcado nas teorias críticas, pensando na ideia de raça, de gênero. Então, ela não vai pensar que uma é melhor que a outra, e sim que é uma multiplicidade, né? E vai demandar respeito, uma tolerância no sentido etimológico da palavra, de respeitar o outro mesmo. Gente, estamos caminhando para o nosso final da nossa aula aqui.
E eu queria fazer um convite. Você que chegou até aqui, gostou da nossa aula, deixe seu comentário, né? Deixe seu like. E eu queria fazer um convite para uma situação que vai acontecer no dia 5, né, de dezembro. Uma aula bem legal. Uma aula bem interessante. Para quem não conhece esse concurso, as minhas alunas se preparam muito para esse concurso. São só 2 vagas no Brasil. É um concurso muito concorrido. São muitas pessoas tentando, mas só 2 pessoas passam. Quando você se prepara para esse concurso, automaticamente você também se prepara para os concursos das prefeituras. Eu tenho alunas que não passaram nesse concurso da aeronáutica, mas estão colecionando aprovações. 1, 2, 3, 4 concursos de prefeituras aí. Tá bom? A primeira colocada geral do concurso é a Tereza Ferreira. Ela foi aprovada, vai começar a cursar agora em janeiro. Ela vai estar conosco dizendo tudo sobre esse processo. E eu vou tirar algumas dúvidas sobre o edital, faixa etária, qual é o nível de escolaridade, né, que é a graduação em pedagogia, dúvidas em relação ao teste físico. Ela vai trazer as dúvidas relacionadas à parte psicológica, exame médico, todo o processo de seleção que ela teve que passar. E aí, se você tem interesse em entrar na nossa mentoria, aqui da Mentorizar, tem interesse em se dedicar para esse concurso especificamente, eu faço um convite. Você possa estar conosco aqui no canal do Mentorizar no dia 5 de dezembro, tá? Dia 5 de dezembro a gente vai estar por aqui fazendo essa conversa, um bate-papo, mas vai ser um bate-papo direcionado, com muita informação legal. É um grande momento para a gente poder tirar dúvida e conhecer melhor esse processo seletivo. Tá bom? Fechamos aqui o nosso conteúdo. Foi um prazer estar com vocês. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, acompanhar tudo lá. A galera do Clube da Pedagogia Descomplicada, foi um prazer estar com vocês. Bom, é sempre uma honra estar com os alunos da professora Sara. A Sara é uma grande parceira nossa. Está sempre conosco aqui também. Você que só chegou aqui às nossas redes sociais, uma indicação de um aluno, de um colega, faça o mesmo, né? Compartilhe, porque compartilhar não vai tirar a sua vaga, né? Eu e meu amigo Paulo começamos esse projeto, nessa tríade aí, né? Eu, professora Sara, o Paulo, a fazer esses trabalhos gratuitos no canal do YouTube, pensando nas vésperas de prova. Então a gente vai ter um aulão aí para vésperas de um concurso acontecer, entre outros concursos que virão. Então fique ligado aí nas nossas redes, tanto nas redes sociais do professor Paulo, quanto nas minhas. A gente vai trazer também toda essa informação importante para você. Então fique ligado. Porque quando você conhece o professor, você começa a acompanhar o trabalho, você começa a pegar uma dica aqui, outra ali, né? Descobre aquilo que o professor tem como qualidade. Tem professor que gosta mais de trabalhar a legislação, tem professor que é mais engraçado. Eu, por exemplo, gosto de brincar bastante nas minhas aulas. Eu espero que você passe a acompanhar as minhas redes sociais. Você que teve aula aí com a professora Sara, no Clube da Pedagogia Descomplicada, também está convidado. Você que é aluno aí, né? Vocês que chegaram aqui ao canal, fica o convite para conhecer melhor o nosso projeto, fazer parte da nossa turma. E você que já é minha aluna, não esqueça de estudar para os nossos conteúdos, tá bom? É isso aí, gente. Foi um prazer. Foi um prazer ter você por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos. E eu tenho uma mensagem final. Se você tem o ideal, lute por ele. Lute todos os dias. Porque uma hora essa vitória chegará e vai valer muito a pena, tá bom? E cada um tem um percurso diferente. Para algumas pessoas, às vezes, isso demora 1 ano. Para outras 2. Para outras, você precisa amadurecer um pouco mais. Ganhar ritmo de concurso. Mas se você tem o ideal, continue lutando por ele. Tá bom? Tchau, tchau, gente.